Olá, espectadora e espectador do Bom de Ler. Entre as mãos, romance da Juliana Leite, vencedor do Prêmio Sesc de 2018, publicado pela editora Record, me trouxe a ideia do romance Bomba. Desde o início, o romance Entre as Mãos me surpreendeu demais. Qual é o enredo? Uma mulher, tecelã, que sofre um acidente e busca se readaptar depois dessa tragédia. Tudo bem que tem aí a tragédia, né? O acidente como um elemento trágico e que daí já indica que vai ter algo violento e negativo, mas ainda assim a minha expectativa era de mergulhar num universo que talvez fosse até delicado. Só que eu fui jogada numa engrenagem muito violenta, em que vozes, o tempo e o espaço são arranjados, rearranjados a todo tempo para dar conta de uma linguagem no limite, a única capaz de contar essa história. Essa linguagem tensa, no limite de explodir, me fazia perguntar a todo tempo quem é que está contando essa história e o que é que está acontecendo aqui. Não se trata de um jogo de descobrir quem é que está contando ou de descobrir o que está acontecendo, mas é a leitura colocada como um percurso. O leitor tem que atravessar esse caminho para desarmar essa bomba. E que bomba! E que romance! Fique agora com Juliana Leite. Lá em casa não era uma casa de livros, sabe? Não era uma casa que você tinha acesso a livros e tal. Por outro lado, era história o tempo todo no sentido das narrativas familiares que fazem o conjunto fazer sentido, sabe? A minha família é uma família de imigrantes, né? Vieram de Minas para o Rio, para o estado do Rio, né? Enfim, para tentar uma vida melhor e tal, não sei o quê. E meus avós saíram de Minas com 10 crianças, entre crianças e adolescentes, né? A minha mãe é a caçula. E você imagina a quantidade de história que não existe nessa casa, né? De uma família que era completamente autossustentável, porque meu avô era agricultor, então todos moravam na fazenda, então era a terra, os animais e aquela história toda ali. Minha avó também era costureira, então era tudo que precisava para a vida era produzido dentro do sistema familiar, né? Cada um tinha o seu talento ali desenvolvido, né? O seu talento dentro dessa necessidade de sustentar a família. Quando vai para a cidade, isso se desconstrói, né? Porque aí os trabalhos são outros, a expressão da sua sabedoria precisa ser outra, né? Ele não era um dos grandes contadores de história, ele era muito silencioso até, mas a gente tinha uma conexão dentro desse silêncio, né? Os meus pais trabalhavam durante o dia e eu e minha irmã ficávamos em casa com ele. E ele era muito silencioso, tanto que assim, quando eu penso no meu avô, uma das memórias que se apresenta é o barulho do molho de chaves, que ele carregava na calça, pendurado. Aquele trânsito do barulho das chaves é uma memória de personalidade dele, para mim, sabe? E aí, quando meu avô morreu com 101 anos. Quando ele começou lá pelos 98, 97, que aí ele já não tinha tanto vigor físico, ele teve vigor físico até super idoso. Ele começou a ficar um pouco desgostoso porque não conseguia fazer as coisas da casa. E, né, eu venho de uma família que a expressão do trabalho é a expressão de quem você é. Então, quando você deixa de trabalhar, você tem que descobrir outras formas de olhar para si, né? Eu já estava morando no Rio, quando ele fez lá 97, 98 anos, eu passei a comprar uns cadernos desse tipo de escola, para ele escrever para mim as histórias, aquelas histórias ali que faziam parte. Primeiro porque eu tenho muito medo de esquecer. Acho que não esquecerei, mas eu tinha aquela necessidade de colocar por escrito, eu queria que ele escrevesse aquilo. E eu acho que eu queria também não deixar que ele morresse nunca, sabe? Ali com 97, 98 anos eu ficava naquela coisa de não imaginar a minha vida sem aquela referência presente. Acho que foi uma coisa de tentar.
O que Ele aconteceu, escrevia? pois é, aí ele começou a escrever, ele escrevia muito assim, em trechos e tal, eu colocava umas perguntas para ajudar um pouco a roteirizar, para ele se encontrar um pouco ali naquela expressão, só que ele começou a sofrer muito, porque aí ele lembrava das coisas e ele começou a sofrer com aquilo e não gostou. E aí um dia eu fui para lá e ele estava na mesa da cozinha, resolveu fazer cópia, porque ele tinha o valor da caligrafia. Ele não queria perder a caligrafia, ele queria continuar assinando os documentos. E aí eu não sabia o que ele estava copiando. Estavam lá fazendo cópias e tal, não sei o quê. Um dia eu chego lá, em Petrópolis, na casa dele, que foi a casa onde eu nasci, fui criada e tal. Na cozinha, ele estava sentado na mesa da cozinha com o pedestal da Bíblia. Ele tirou a Bíblia do pedestal, botou um livro no pedestal, preso por dois pregadores de roupa, para não ficar virando a página, fazendo ali as cópias no caderno. E aí eu cheguei e falei, que livro é esse que ele está copiando? Fui olhar, era As Mil e Uma Noites. E na hora que eu me dei conta do que ele estava fazendo, sabe? Ele estava copiando as histórias de Sherazade para não morrer. Aquela cópia era uma forma de passar as histórias pela sua própria subjetividade, né? Pela sua própria... E aquela é uma das imagens que eu carrego, assim, comigo, primeiro para me lembrar sempre de uma coisa da humildade mesmo, sabe? De você compreender que a escrita da sobrevivência é a base de tudo. Assim, escrever para estar vivo, escrever para ser quem você é, escrever para ter uma expressão do mundo, para que o seu ofício aconteça e tal. E segundo, como uma imagem mesmo de... não importa o resultado, sabe? Eu guardo os cadernos, eu tenho todos ali guardados e eu olho para aquelas páginas completamente recheadas da caligrafia dele, copiando livros de outras pessoas, e eu vejo que o resultado de fato não importa. O que importa é o seu passar por dentro daquilo, sabe? Eu fiz relações públicas na UERJ. Nunca trabalhei diretamente com relações públicas, mas sempre trabalhei com comunicação. E aí a escrita para mim era uma coisa muito ligada à profissão. Funcional, um texto que informasse. Coisas assim, textos que diziam respeito a outras pessoas ou a outros objetos, né? Que não eram coisas que partiam de mim. E é uma dinâmica absolutamente outra, né? São dois animais muito diferentes. E aí, para mim, isso só vai começar a ficar claro lá pelos 28, 29 anos, porque começou a estalar na minha cabeça uma coisa de e aí, né? Como é que vão ser os próximos anos, onde você está, aquelas perguntas que a gente se faz, né? E de alguma forma eu sentia que aquilo não estava respondido, né? Eu gostava do que eu fazia, ainda gosto, eu ainda trabalho com projetos de comunicação, eu vivo disso, né? Mas aí foi lá pelos 28, 29 que eu falei, bom, então ou a gente vai tentar, né? Ou não saberei nunca se eu sei fazer esse negócio. Mas não teve uma coisa assim do tipo, eu tenho sonho de ser escritora. Era uma coisa muito da intuição, sabe? Que ficava meio por aqui, pairando e tal. Eu tenho uma relação muito forte com as informações que chegam para mim e que eu não sei de onde vem. Então, eu comecei a escrever o livro no momento em que eu resolvi que eu precisava testar aquilo para ver se aquilo poderia se tornar o meu ofício, né? E aí eu não tinha um projeto. Eu não sabia nem que seria desejável ter um projeto assim para você se orientar. Eu estava bem... eu entrei nessa história com muita humildade, sabe? De pensar assim, vamos ver o que vai acontecer. E aí eu tinha essa intuição de que seria uma história de travessia, de que haveria uma travessia.
Eu não sabia que tipo de travessia seria. E quando eu sentei para começar a escrever, surgiu um acidente, né? Que acaba sendo o ponto central da forma final do livro, né? Existe um acidente meio que regendo ali os outros acidentes, digamos assim, né, da vida dessa mulher. E isso se apresentou logo, assim, travessia, acidente? Foi logo de cara. Quando eu comecei a escrever, isso já apareceu, claro que no início de forma meio, né, ainda sem você saber muito bem. Depois eu fui compreendendo que tinha uma coisa ali que eu podia, né, esticar um pouco mais aqueles fios. Só que teve uma coisa interessante porque é engraçado, esse livro, ele é meio que, eu digo que ele é meu ritual de iniciação dentro de ser escritora, porque ele tem todos os jogos e as idas e vindas e, sabe, os meneios de quem está experimentando aquele ritual pela primeira vez. E eu acho bonito que tenha sido assim, sabe, que não tenha sido uma coisa para a qual eu estava plenamente preparada. Eu venero, assim, eu honro a dificuldade que foi, sabe, para chegar nessa forma final. E a primeira parte toda, eu não sabia que ia ser dividido em 3 partes, mas a primeira parte toda do livro começa a ser narrada por um homem. E quando eu terminei de escrever aquela primeira parte toda e eu reli, tinha um trem ali que eu não estava entendendo, sabe? Tinha uma estranheza para mim entre a voz que aquele cara tinha e as coisas que estavam acontecendo. Para mim ainda eram coisas que estavam em instâncias diferentes. Eu não estava conseguindo colar o que estava acontecendo, a voz do que aquele cara estava acontecendo. E aí eu fui viver, sabe? Falei, vamos ver o que vai acontecer, como é que essa coisa vai se desvencilhar. E aí, essa história é bem louca, mas os mistérios do imponderável que eu estava falando. Eu estava fazendo um bordado, que é uma coisa que eu aprendi com as minhas tias também em Petrópolis, e que para mim é uma espécie de... Sei lá, quando o troço aqui tá meio embolado, vai fazer outra coisa, sabe? Bota a sua cabeça em outra bitola para qualquer coisa na vida. O bordado tem uma função meio meditativa para mim, é uma forma de me colocar muito presente numa coisa desimportante. E que por isso é tão bom, né? E aí eu estava ali desfazendo um bordado, que tinha dado errado, e eu estava desfiando ele. Pensando no raio da primeira parte que não estava colando para mim. E aí eu puxei a linha. E aí a linha veio desembolando do meio do tecido. E aquele troço me deu um... de pensar que os fios seriam colocados ali de uma outra forma e que haveria uma questão importante de voz entre quem estava narrando e quem se dizia narrar, né? Então, por isso que eu digo assim, que não tem, para mim não tem diferença entre o que se apresenta de fora e o que está dentro do real, sabe? Entre a palavra que eu estou digitando no computador e a linha do troço que desfiou e me deu uma informação. E aquilo foi desvencilhou tudo. Abriu ali para mim um entendimento do que eu estava tentando fazer. Nossa. Né? Com aquela imagem. Com aquela imagem, né? De olhar para aquilo como um texto, né? Como é que eu poderia olhar para aquele texto que estava pronto e puxar literalmente linhas que se infiltrassem em outras partes do livro e causassem outra leitura, né? Ressituassem o que estava acontecendo ali. E aí foi uma piração, porque aí na hora que eu comecei a fazer isso, cada linha que eu puxava demandava olhar algo que se deslocou, e aí era como se eu estivesse escrevendo as duas partes ao mesmo tempo. Uma começava a dialogar com a outra. Essa primeira parte, por exemplo, o Bruno lia, alguém lia, ou era só você mesmo? Era só eu. Era Coragem, só eu. Né?
Assim, de Mari, aguentar, eu acho de aguentar sozinha ali, né? mas eu acho que... Sabe quando você está fazendo uma coisa que... Você é muito intuitiva, né? Muito. E sabe quando você está fazendo uma coisa que diz respeito diretamente à sua essência? E aí tem uma força interna naquilo que basta para você continuar. Porque não importa onde vai dar. Isso era uma coisa que eu tinha pacífica para mim. Eu não sabia se o livro ia ficar pronto, eu não sabia se eu ia conseguir terminar, eu não sabia se aquilo ia fazer sentido. É muito louco isso. É muito louco. Eu nunca tive nada do meu trabalho que me dava aquele nível de presença vital, sabe? De você olhar para aquilo e você falar, eu estou integralmente colocada nesse lugar aqui. Como foi esse processo de ter gente falando sobre o seu texto? Rodou muito? Não, engraçado, não rodou muito, mas foi uma... Não rodou muito, mas foi uma rodada valiosa, sabe? Eu tive sorte de encontrar colegas que eram muito, muito, sabe, bons leitores. Eu acho super valioso ter leitores, né? Para mim, mais do que oficina de escrita, era a oficina de leitura, sabe? Não só do meu texto, não, mas de você olhar para a literatura, para as coisas que você estava lendo, virando do avesso. É engraçado porque a minha mãe é costureira, né? E aí, lá em casa, a confecção dela era junto, na casa, num quartinho. A gente chamava assim até de quartinho. Ah, onde a mãe tá? A mãe tá no quartinho. Era onde ficavam as máquinas de costura dela e tal. Então, a gente vivia dentro da profissão dela. A casa girava em torno daquele barulho de máquina, do que estava sendo produzido e tal. E ela tinha uma coisa que, para mim, condicionou a minha forma de olhar para o mundo, que era qualquer pano que chegasse lá, qualquer roupa que ela fosse fazer, o primeiro gesto que ela fazia era virar do avesso. Olhar o avesso, olhar o acabamento da peça. E tentar descobrir como aquilo foi feito, como aquelas partes foram costuradas, como é que aquilo foi criado. E o meu pai, ferramenteiro, tinha em duas profissões completamente diferentes o mesmo modus operandi. Chegava as coisas para consertar, a primeira coisa era desmontar. Esses dois procedimentos condicionaram a forma como eu olho para tudo na vida, de qualquer trabalho. Eu olho o trabalho e eu quero desmontar aquilo, eu quero compreender o cosmo inteiro daquilo, sabe? Como é que aquilo foi composto, como foi feito e tal. E daí eu acho que eu já lia buscando isso. Eu vejo os livros que eu tinha, por exemplo, antes de decidir me tornar escritora, já tinham anotações, sabe? Tipo, diálogos com o texto em que eu ficava me perguntando, nossa, mas como aquilo foi feito e tal. Eu tava virando do avesso. Era aquele gesto que a minha mãe fazia, era o que eu tava fazendo com o livro, sabe? E eu acho que, de certa forma, isso também tá no Entre as Mãos. Inconscientemente, isso se manifestou no Entre as Mãos, de um livro que tem esse avesso, né, que olha para o avesso também. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa e falando o trabalho manual, né, que para mim é a minha essência, das minhas tias, né, bordadeiras, lavadeiras, manicures, costureiras e tal, toda essa essência que faz a minha vida não é romântica. Sabe? Eu não olho para o trabalho manual como algo romântico, que está fazendo à mão. Não, eu olho para o trabalho manual como algo que o sustento do que você faz tem a proximidade com o teu estar no mundo, com o teu próprio corpo. O teu corpo está diretamente envolvido naquilo ali, né? E isso, para mim, tem uma informação da labuta. Se apresenta, senta para escrever. Sabe, de tipo, eu trabalho em casa, mas eu me apresento para escrever. Não é aquela coisa que eu acho que está garantido, muito pelo contrário. E eu gosto dessa sensação, de pensar que não está garantido. Pode ser que não role. Continua virando a roupa do avesso. Normalmente tem uma coisa que vem uma primeira forma, e aí eu consigo mobilizar ali algo central do que eu estava querendo colocar e tal. E aí depois, a imagem sempre que vem na minha cabeça é um pentear, assim, sabe? Eu vou meio que penteando aquele texto, não para que ele fique arrumadinho, mas
para que a trança se dê de uma forma mais proposital, sabe? Mas eu respeito esse primeiro momento, que é aquele de algo que está ainda imaterial na sua cabeça, como é que aquilo vai se expressar quando vai escrever. Quanto maior esse degrau, mais eu acho interessante, sabe? Quanto mais você planeja, você fala, vai ser isso, vai ser aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É isso que eu quero dizer. Na hora que você vai escrever, nada daquilo acontece e tem uma outra coisa ali que você acessa e que se apresenta para você, sabe? Quando eu comecei a escrever, que aí eu fui tentar entender um pouco do que era, o que era ser um escritor iniciante, imediatamente eu descobri que havia o Prêmio Sesc. Então, assim, na minha cabeça tinha um fato. Se eu terminasse de escrever o livro, e o livro existisse, né, tivesse consistência, eu ia tentar mandar. Mas não é que eu não tivesse fé, mas eu mandei um pouco naquela coisa do procedimento, sabe? Eu vou mandar, mas acho que não. Poxa, tantas pessoas escrevendo, tantas pessoas maravilhosas. Eu olhava para o meu lado, para as pessoas que estavam ao meu lado escrevendo, e eu falava, cara, sabe? Acho que não dá, acho que, né? E foi muito bom que fosse assim, porque eu escrevi o livro e vamos bola para frente, né? Vamos continuar a vida e tal. E aí nessa janelinha eu ganhei uma residência. Ainda nem falando disso. Que Estados Unidos, né? Foi na Califórnia, foi em Los Angeles. Quem que oferece? É uma revista de arte contemporânea de Nova York que chama Triple Canopy. Foram 22 dias e tal. Relativamente curto, mas intenso. E aí eu voltei de lá com a ideia de um romance novo. Não foi planejado, mas aconteceu, sabe? De ter ali algo mobilizado que eu falei, acho que aqui dá pra começar um romance novo. E eu entrei de cabeça nisso, que eu falei, a melhor coisa que eu posso fazer agora é continuar trabalhando. Entrar num outro trabalho e, sabe... Que é esse segundo. Que é esse segundo que eu tô escrevendo agora. E foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. E daí você esqueceu o prêmio Sesc. Esqueci o prêmio, esqueci até o que ia acontecer com o romance, sabe? Eu tava naquela assim, o trabalho é o trabalho, vamos nessa, porque é isso que importa, sabe? Aquela coisa. E... Você saiu muito estimulada, então, da residência. Muito provocada, muito estimulada, com um pensamento sobre o meu próprio trabalho, porque é claro que tudo está começando, né? Apesar do livro ter levado 4 anos para ser escrito, essas questões todas são novas para mim, eu ainda estou aprendendo a fazer esse troço, né? E aí as coisas que se apresentaram ali, eu falei, opa, talvez eu tenha percebido ali uma outra perspectiva sobre o trabalho, vou usar de uma outra forma, sabe? E aí, no meio desse caminho aí que já estava andando de escrever o segundo romance, saiu o resultado do prêmio. Nossa, a Sheila e a Luísa, quando falam, assim, é realmente essa ideia de que mudou mesmo a vida delas, né? Isso eu acho que é uma coisa muito única do prêmio, que te dar essa possibilidade de você encontrar pessoas, né? Encontrar no Brasil. E algo que era o seu trabalho se transformar no seu ofício, né? De você começar a fazer daquilo a principal presença na sua vida. E tanto que eu não sei como vai ser isso para mim, sabe? Como é que eu vou equilibrar essas viagens com o trabalho e sabe, de ser uma profissional autônoma e precisar do trabalho acontecendo e viajar, mas... Mas olha, já vi que dá certo, viu? Não sei o que elas fizeram, como é que elas fizeram, mas dá certo. O que tá diferente depois de todo esse processo em sentar para escrever um segundo livro? Eu noto que o ponto de partida já é diferente, né? Eu não estou mais partindo de um lugar em que a dúvida é muito presente. Eu parto de um lugar de que, bom, você já fez uma vez, é possível fazer, né? E aí eu lido com aquela coisa ali numa outra sintonia, sabe?
Eu sinto, por exemplo, que algumas coisas já são mais propositais. O que no primeiro era um deixar testar para ver como era, agora eu entendi que aquilo faz parte da minha voz, que aquilo faz parte de um procedimento que é do que um dia eu quero que seja o meu projeto literário, né? De você falar qual é o seu projeto literário. Então, talvez alguns procedimentos que eu reconheço nesse livro hoje já sejam propositais nesse segundo livro, sabe? Mas tem muito em comum, assim, tem muito em comum nesse sentido de acolher o que não se sabe, deixar entrar. Eu achava, por exemplo, essas coisas são muito, eu acho muito bonitas, assim, eu achava que esse seria um livro em que a sobrevivência se apresentaria de forma mais leve. Não que eu acho que o Entre as Mãos a sobrevivência seja de forma pesada, mas acho que tem alguns episódios que essa mulher vive que são puxados, né? E aí eu achava que essa expressão no segundo romance seria diferente. Só que eu sentei para começar a escrever o romance no dia do velório da Marielle. Aconteceu. O dia que eu sentei para escrever o romance era o velório da Marielle. E... Porra. Sabe? Não tem como isso não... Sabe? Não tem como você falar de sobrevivência e não ser completamente atropelada por essa informação, né? Sabe? Pelo significado do que é o corpo de uma mulher literalmente vazado por aquele ato, né? A discussão da sobrevivência continua batendo forte ali, mas eu já sinto que é um giro no ângulo, sabe, da sobrevivência. Sobreviveremos. Sim. Sobreviveremos.